Boa tarde, caro telespectador do Vivendo e Aprendendo. Mais uma vez, um programa inédito, um programa diferente, um programa falando um pouquinho mais do que fazer quando um membro da sua família morrer. Sério, né? Já pensaram nisso? Ninguém quer pensar na morte, né? Mas hoje aqui nós vamos conhecer um pouquinho mais do que nós podemos fazer. Quantas pessoas nós podemos doar nossos órgãos, ter a intenção de falar que nós somos doador de órgãos, enfim, tudo isso num dia especial, mas muito especial, que está acontecendo, o primeiro encontro aqui no Hotel Barbour, em Ponta Grossa, de toda a região dos Campos Gerais, falando sobre doação e captação de órgãos. Você já parou para pensar nisso? Pense porque a gente nunca está livre de passar por situações das duas. Um momento que às vezes você precisa de um órgão, alguém da sua família, e às vezes um momento muito triste e que você pode doar órgãos teu ou de alguém da sua família para fazer alguém viver a vida acontecer em uma outra pessoa. Assista esse programa que vai ser muito importante, falando disso tudo, desse momento muito especial, que por um lado é triste, mas por outro lado você faz a vida renascer em algumas pessoas. Assista conosco mais um Vivendo e Aprendendo, sempre a TVM, a Unimed, que nos patrocina, e o Salão Record me deixa com a autoestima melhor, hoje com um novo corte de cabelo, e isso é mudanças, né? A gente tem que ter mudanças na vida, e a cor também. Assista conosco mais um Vivendo e Aprendendo. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver, saber viver. Nós hoje estamos, como eu coloquei no início do programa, num momento muito especial. Para mim, pelo menos é. Eu não sei se para vocês será, mas é fantástico. Porque nós vemos quanto Ponta Grossa cresce, quanto Ponta Grossa, cada dia, está assim, num momento muito especial, e em especial hoje. Nós estamos hoje falando aqui diretamente do Hotel Barbour, numa manhã fria. Espero que a hora que vocês já estiverem assistindo o programa já esteja mais quentinho, mas uma manhã muito fria, mas com calor humano indescritível, porque nós estamos falando de doação de órgãos. Como isso acontece, como que é feito, enfim, um dia todinho dedicado a isso. E eu estou aqui com dois responsáveis da Santa Casa, o Miguel, e do Bom Jesus, o Dr. Thomas. São dois doutores que fazem esse elo. É isso mesmo, meninos? Bom dia. Bom dia. É um prazer para a gente estar participando desse encontro em que a gente discute a possibilidade de doação de órgãos, né? A Santa Casa, assim como o Bom Jesus, tem, como os outros hospitais da região, as suas comissões de captação de órgão, e a gente trabalha com essa questão, às vezes num momento de muita dor para a família, quando está perdendo um ente querido, vítima de um acidente ou de uma situação clínica, mas que a vida continua. Essa pessoa vai deixar de estar entre nós, mas ela vai poder oferecer seus órgãos para continuar a dar vida para outras pessoas. E é sobre isso que a gente está discutindo hoje aqui. É um momento muito especial, porque a família, na hora, parece que fica fora do contexto, fora da casinha, como a gente brinca, né? Não tem a dimensão. Então, nós temos que realmente preparar as pessoas para quando isso acontecer, estejam prontas. E é o que eu mais enxergo. Eu perdi um filho já. Então, é que você poder ver alguma coisa do teu filho, do teu irmão, de alguém um ente querido teu, numa outra pessoa pulsando, né? E isso faz toda uma diferença.
Com certeza, né? Então a gente sabe que tem que se preparar, a gente também, os profissionais, os médicos, os assistentes sociais, a enfermagem, todo um grupo multidisciplinar tem que fazer esse preparo, porque para a gente também é uma situação difícil, a gente tem que dar uma notícia ruim para a família e pedir para eles que tenham esse gesto nobre, de solidariedade, de talvez poder ajudar um ser humano que está precisando da doação de órgãos. E esses órgãos vão poder salvar muitas pessoas, numa situação que para a família é uma situação de muita tristeza. A gente tem que tentar transformar isso numa possibilidade de continuar a vida. Então, para isso a gente se reúne, para isso a gente está fazendo esses encontros, para isso a regional apoia, a Central Estadual de Transplante nos apoia e a gente trabalha isso para que a gente consiga efetivamente esse objetivo. Doutor Miguel, doutor Thomas, desculpe, como que é para você encarar esse momento? Eu vejo que você, não que o Miguel não seja jovem, mas você é mais jovem ainda, e essa revolução que acontece na vida de vocês, médicos, se acontece na da gente, imagine na de vocês, de fazer essa opção. Olha, realmente é muito difícil dar essa notícia assim, para a gente também, a gente sofre com isso também, porque geralmente são pacientes jovens que sofreram um acidente, é uma família que está perdendo um ente querido. Mas a gente vê assim que no frigir dos ovos que as pessoas voltam às vezes até para agradecer, porque chega a ser até uma maneira de diminuir esse sofrimento, poder saber que está ajudando até 20 outras, uma pessoa pode ajudar até 20 outras pessoas, né? Então você às vezes as pessoas também têm na sua família alguém que está esperando um rim, numa fila de transplante, está esperando um fígado, isso ajuda bastante a sensibilização dessas pessoas, né? Então a gente acha que pode ser uma maneira até de diminuir esse sofrimento. Não acaba com o sofrimento, porque o sofrimento de perder alguém querido é muito grande, mas pelo menos é uma maneira até de diminuir isso aí. Tá? E como que você fez essa opção? Você fez a faculdade, fez medicina tal, e chegou a essa conclusão que queria trabalhar com isso como? Olha, Ou a vida foi levando? A vida, acho que... Mas a vida foi levando, meu plano é fazer prova para intensivista, eu quero trabalhar com terapia intensiva, com UTI mesmo, né? E é onde esse tipo de situação acontece, assim, né? Lá no Bom Jesus, onde eu comecei a trabalhar, não existia, tinha muito volume, porque ali é um hospital onde recebe muito acidente, muito traumatismo craniano, muito AVC, né? E não existia ninguém que tomasse a frente disso, assim. Então eu acabei assumindo e ganhando amor por isso aí, também vendo que é possível mudar essa história e trabalhar isso de outra forma e vendo como é gratificante isso, que tem pessoas que vêm inclusive agradecer depois, assim, por ter tido essa oportunidade de ajudar outras, assim. É bem interessante. E qual é o primeiro passo, né, quando acontece isso? Vocês, assistente social trabalha primeiro, depois vocês, como é que acontece? Olha, começa com a identificação do potencial doador, né? Então, você tem, todo dia, essa visita na UTI, vai examinando os pacientes e vendo que alguns deles podem estar num coma, né? Um coma muito profundo, um coma não responsivo, assim. Você começa a ter e não tem nenhum tipo de sedativo, nada para fazer a pessoa estar dormindo, vamos dizer assim, né? Então, é aí que você identifica um potencial doador e vai iniciar um protocolo para saber se realmente essa é uma situação de morte encefálica, se isso é uma situação irreversível. Isso é um protocolo que é muito sério, tem que ser muito sério mesmo, porque você não pode ter dúvida nesse diagnóstico. E geralmente você só vai abordar a família à medida que você já tem esse diagnóstico pronto e certeza do que está falando. Você não pode ter dúvida. Se existir um pingo de dúvida, para tudo. Tá? Então isso é muito sério, né? A gente participa de cursos com a Central de Transplantes que for do Paraná, né? Que viabiliza esses cursos para a gente. Então é uma coisa que tem que ser muito treinada, todo mundo tem que estar treinado nesse protocolo, assim, que não pode haver dúvida. Se houver alguma dúvida, tudo para, tá? E dentro de Ponta Grossa, a gente sabe que cresceu muito, mas existe o transplante também já aqui? A gente sabe que o Bom Jesus tem de coração, já tem hoje uma referência? Não. No Bom Jesus eu acho que existe o de córnea, eu não tenho certeza. Não sei se na Santa Casa tem transplante... A Santa Casa já foi transplantadora de rins por um período aí, e depois houve a dissolução da equipe e a gente não transplanta mais, a gente capta os órgãos e encaminha. Ponta Grossa, só a captação. Transplante de córnea, sim.
Agora, transplante de órgãos sólidos a gente encaminha para a central. Às vezes a gente tem um serviço de hemodiálise com um grande número de doentes, então a gente às vezes trabalha uma família de um possível doador e às vezes esse órgão que é doado acaba vindo para um paciente nosso, mas o transplante é feito em Curitiba. A gente tem convênio com a Santa Casa de Curitiba e os transplantes dos nossos doentes são feitos em Curitiba. Eu achava que nós tínhamos aqui já, não sei, acho que um período tinha uma empresa, e acho que a decoração, uma vez me falaram que tinha no Bom Jesus, mas isso já faz tempo e, certo, era para acontecer e acabou não acontecendo. É um sonho, né? Acho que é um sonho nosso. É o sonho. Transplante de rim, o Bom Jesus, acho que também, a Santa Casa também almejam chegar a um ponto que possam fazer transplante tanto de rim, como de coração, como de todos, né? De outros órgãos, né? Então, vamos voltar um pouquinho. A captação é feita, então, a família, conversa-se com a família, e vocês, como médicos, dão um ok, vamos dizer assim, bem para o nosso telespectador entender. E depois, há toda uma equipe que trabalha em cima disso, uma equipe multidisciplinar, sempre ou não? Sempre uma equipe multidisciplinar. Uma vez que a gente tem um potencial doador, a gente faz o diagnóstico de morte encefálica, confirma esse diagnóstico com um protocolo completo, aí a gente se reúne, uma equipe, mais de uma pessoa, sempre assistente social, enfermeira ou médico, e vamos conversar com essa família, explicar a situação, e nesse primeiro momento que a gente explica a situação de que a pessoa está em morte encefálica, a gente não aborda já, não é solicitada a doação sobre a doação de órgãos, a gente vai conversar sobre isso num segundo momento, e aí a gente vai expor a situação, a possibilidade que esse paciente pode, havendo desejo da família, ser um doador de órgãos. Isso é uma coisa que a família pode aceitar ou não. O que facilita muito, acho que é uma mensagem que precisava ficar, assim, é que muitas vezes a família nesse baque, né, ela perde o chão, ela não sabe o que está acontecendo, é difícil tomar uma decisão, você recebe uma notícia que você não está pronto para ela, nem para o que vai acontecer logo após, né? Então o que a gente fala, se você é um doador, se você imagina que você é a favor da doação de órgãos, informe os seus familiares, fale para os seus familiares, porque muitas vezes nós já tivemos, o Thomas também deve ter vivido experiências assim, de abordagens muito simplificadas, porque quando a gente fala, o meu filho sofreu um acidente, infelizmente seu filho está em morte encefálica, a família já diz, ele queria ser doador, ele queria doar os órgãos, ele pode doar, então é uma coisa bonita e que facilita muito. Então a gente diz, o que eu devo fazer para ser doador? Informe o teu esposo, tua esposa, teu pai, tua mãe, os teus filhos, que você é um doador de órgãos, que certamente, se infelizmente acontecer uma situação que venha a ser possível a doação, que ninguém deseja, mas isso vai facilitar muito para a família a decisão e vai ser uma coisa que vai beneficiar a sociedade como um todo. Acho que isso é muito importante e a gente fala para todo mundo, informe, fale que você é um doador de órgãos. Nós estamos informando aqui, eu estive no caminho, a gente vinha conversando, né, e dizendo que nós dois somos doadores, então se acontecer alguma coisa conosco, fique todo mundo sabendo que eu e o Steve, o meu cameraman, somos doadores e a gente já... é doador de órgãos. Olha aqui, somos 4, já aqui uma manifestação, né, que a gente está sendo gravado isso, né, e eu até... Podemos voltar atrás. Agora já está consolidado. Vocês sabem que outro dia eu dizia para minha cunhada assim, eu quero doar, eu estava numa dúvida assim, mas acho que o meu vou pedir para uma faculdade doar o meu corpo para estudos, porque do jeito que eu sou, acho que tem que ser estudada. Aí ela disse assim, que nada, ou nem precisa, porque as faculdades têm muito, porque quando morre alguém... um indigente, né? Alguém assim não identificado vai. Isso é o que mais tem. Eu acho melhor você ir para o outro lado. Mas então eu estou agora aqui ao vivo e a cores. Às vezes algumas pessoas ligam para o hospital ou ligam para o serviço de hemodiálise, onde eles imaginam que aconteça situações relacionadas a transplante, dizendo isso. Olha, eu queria ser doador. O que eu faço? O que você deve fazer de mais simples e mais efetivo é falar o que nós falamos, é decidir e informar as pessoas com quem você vive. E eu acredito que a melhor maneira é você, depois que perde um ente querido, realmente aquilo que eu já falei, é enxergar na outra pessoa um pedacinho, né? Até a gente diz assim, até uma transfusão de sangue já é um espetáculo, você poder fazer essa doação. Imagine doar um órgão, né? E a gente, é muito gratificante, assim, isso que você falou é verdade, a gente fez um evento todos os anos em que tem uma missa, que a gente faz um agradecimento aos familiares, aos doadores, e é muito bonito a gente ver eles assim...
parece que fica um pedacinho daquela pessoa em cada um que você pode ajudar, né? Então é muito bacana isso. E eu acho que é importante que as pessoas parem um momento, reflitam e tomem essa decisão. E se a decisão for não, também que seja uma decisão que esteja clara, para que não deixe depois essa dificuldade para a família, para quem às vezes, puxa, agora, será que ele queria, se ele estivesse aqui entre nós, ele teria manifestado a favor ou contra a doação? Então vamos manifestar antes, vamos facilitar as coisas. Faço como nós aqui. Thomas, e como que você vê, assim, encontra muitas pessoas depois, essas pessoas que doaram, você encontra familiares, você tem um respaldo, porque a Santa Casa, eu já gravei ano passado, e nós realmente temos lá a missa, que tem os doadores, ganham quase como um troféu, né, Tânia? É uma homenagem muito linda que é feito. Lá no Bom Jesus, tem alguma coisa assim? Olha, tem mais contato com a psicóloga, que lá a Patrícia está falando agora ali, ela que tem muito contato com as famílias mesmo assim, que faz toda a parte do acolhimento e tal, então ela que conta pra gente que muitas dessas famílias ficam até com o telefone dela, ligam no Bom Jesus para saber. Muitas pessoas querem saber para quem foi os órgãos, mas isso infelizmente não pode ser divulgado, sabe? Isso eu já sabia. Mas, já sabia, né? A gente às vezes avisa, não, foi para uma mulher de tantos anos em Curitiba, a gente tem isso, esse retorno a central dá pra gente, mas não pode dizer exatamente quem que é. As pessoas às vezes ligam e querem saber, assim, né? Mas eu acho que, eu acho que deve ser interessante. Se fosse comigo, eu ia ficar assim na rua. Será que foi aquele? Será que foi aquele? Eu ia querer identificar. É uma coisa do ser humano, né? Isso mas nem doação de sangue a gente não pode, quanto mais, né? Mas, meninos, estamos chegando ao final desse bloco, né? E temos, assim, amanhã ainda para entrevistá-los. E queria que vocês deixassem uma mensagem para o nosso telespectador da importância de uma doação de órgãos. Acho que a mensagem, vou repetir novamente, decida-se, tome as decisões e informe aos seus familiares que você é um doador. Vamos ser pela vida, vamos doar os nossos órgãos quando a gente estiver numa situação irreversível para que a gente continue vivendo um pouquinho em outra pessoa, né? Muito obrigada. É mais ou menos isso, é pedir para as pessoas falarem sobre o assunto, né? Porque realmente as pessoas não têm costume, é muito comum a gente ver isso, as pessoas, ele nunca falou sobre isso, nunca foi conversado, então tem que estar falando, deixar a tua posição clara, quero ser doador, não quero ser doador, converse sobre o assunto, que é muito importante. É interessante, né, voltando só um pouquinho, as pessoas têm medo de falar, são os paradigmas que precisam ser quebrados, né? Falar de terceira idade, as pessoas quase não falam, eu que trabalho com terceira idade e sou gerontóloga, e quando eu falo que eu estou me preparando para a minha terceira idade, que agora ela já chegou, então a gente fala sempre e as pessoas dizem assim, mas por que você está falando desse assunto? Esse assunto é um assunto que eu não quero falar. Hoje já está melhor, porque daí você vai convivendo com o pessoal que já está na mesma mira, né? Então acaba sendo um pouquinho diferente. E assim é com relação a doadores de órgãos, porque as pessoas parece que não pensam que um dia pode acontecer. Eu não sei se é mais fácil, eu e algumas amigas que já passamos por isso, então é uma facilidade e a maneira com que a gente encara a vida, né? Então, eu acredito que é por isso que a gente consegue e tem essa visão de que tudo vai ser melhor. Imagine você poder ser um doador, né? Então, nossa, ficar aqui, né, nesse plano ainda por vários anos. Então, realmente a gente para e pense nisso. Continuando esse momento maravilhoso, falando, vocês sabem que eu gosto, que quando mexe com a minha alma mesmo, assim, com a emoção, né? Falando de doação de órgãos. Estamos aqui hoje num dia, como vocês chamam esse dia? Hoje é o nosso primeiro encontro das CIDOTs, né, das comissões intra-hospitalares de Ponta Grossa e dos Campos Gerais. Então, nós estamos reunindo os hospitais de Ponta Grossa, Irati, Castro, né, Telêmaco. 14 municípios do Campos Gerais. Que tem a terceira regional. CIDOTs, isso, tá? E a terceira regional junto com a gente. Eu achei que era a partir da terceira regional que era o contexto Com a terceira regional. E Tânia, bom, apresentando a vocês, Tânia, assistente social, Tânia de Brito, da Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa, colega assistente social, e a Gláucia, que é responsável por Curitiba, né, Gláucia? Eu sou também assistente social, responsável pelo setor de ações educativas e treinamentos, assessoria e CIDOTs da Central Estadual de Transplantes.
Muito bom. Hoje estamos 3 aqui e essa semana foi nosso dia, né? Cada dia a gente tem uma novidade nas nossas áreas, né? E a área do serviço social, eu digo assim, eu sou encantada, porque a gente pode trabalhar um universo muito grande, né? E então, hoje estamos nesse dia e eu gostaria de saber assim, Ponta Grossa, que agora eu achava que nós também fazíamos o transplante, mas só fazemos a captação. E nesses hospitais também, Glaucia, e esses da região? Das regiões onde, porque o protocolo para doação de órgãos, ele exige são muitos critérios. Um deles é que tenha a existência de neurologista, seja neuropediatra, um tipo de neurologia e o intensivista para tocar um protocolo, para fazer todos os exames clínicos e fechar um protocolo. E depende de um exame de imagem, que poderia ser o Doppler, uma arteriografia ou um eletroencefalo, que é o mais usado a nível de Paraná. São 4 exames, na verdade, que podem ser feitos, né, ou a angiografia, mas na verdade, a cintilografia, mas cintilografia é pouco usado no Paraná. Então, alguns hospitais de região, como Castro, eles não têm condição de fechar protocolo, não tem neurologista diariamente ou não tem o exame de imagem. Então, o que se orienta esses hospitais da região? Encaminharem para um hospital de referência, como a Santa Casa, por exemplo, que eles podem abrir uma 14ª vaga, e receber um paciente que esteja em provável morte encefálica e se fazer um protocolo. Ou cadastra esse paciente na Central de Leitos, também fica guardando a vaga pela Central de Leitos, e a própria Central de Curitiba também, quando tem a necessidade, ajuda na intervenção para ver se consegue a vaga com mais rapidez. Né? Então, ele exige de uma estrutura para se fazer um protocolo. Então, Ponta Grossa, por exemplo, a gente tem o Bom Jesus, Santa Casa, que tem condições de fechar protocolo. Né? Os demais hospitais faltam exames, mas não que não possa fazer um protocolo, porque eles podem pedir apoio para o Bom Jesus, fazer uma arteriografia, ou existe a possibilidade, assim como no Municipal de Ponta Grossa, o pronto-socorro municipal, a gente já fez um protocolo ano passado. Então, tem como, agora, na região já fica um pouco mais difícil, devido à falta de estrutura do hospital em fazer um protocolo. Claro, tem que ter todo esse contexto, esse protocolo, e claro que um hospital do interior, a gente sabe que é difícil. Né? São exigências, né? Isso está em lei, o protocolo é necessário para a segurança da família, para a segurança da equipe do hospital que faz um protocolo, para a central de transplantes e tudo mais. Então, não é burocratizar ou dificultar as coisas, mas é o que está na lei, tem que se cumprir e fazer o que está dentro da lei. Porque se amanhã ou depois aparecer qualquer coisa, você está respaldado, que fez tudo dentro da lei, tudo correto. E morte encefálica é óbito, né? E para se constatar e assinar um óbito, tem que ter todos aqueles exames muito bem feitos e comprovado por 2 médicos diferentes. Cada dia a gente aprende alguma coisa, né, Glaucia? Nossa, é maravilhoso. Tânia, e como é que é o trabalho da assistente social? Porque ela já está nesse âmbito maior já do contexto de lei, do protocolo, tudo. Mas a Tânia, aquela que vai lá falar com a família, né, Tânia? Nós, assim, temos esse lado, não que a Glaucia não tenha, mas é diferente. Cada uma tem uma missão e um foco na vida, né? Isso mesmo. Então, veja, o nosso trabalho inicia desde o internamento dos pacientes, tá? Então, o que a gente procura fazer na Santa Casa? Nós procuramos atender todos os pacientes de forma humanizada, né, tendo contato com esses familiares, para que quando ocorra, né, se vier a ocorrer essa morte encefálica, né, ocorrer o surgimento desse possível doador, a gente possa ter um vínculo com a família. Tá? Porque se torna mais difícil você nunca ter aparecido para a família, nunca ter dado o apoio para a família, e no dia que você vai para fazer a abordagem, você se apresentar tá? Então, a gente procura na Santa Casa criar esse vínculo, acolhendo a família, né, para que, se vier a ocorrer, né, a gente e é para todos os pacientes, independente de ser
né, de ser um paciente que tenha- isso, um possível paciente em morte encefálica ou não. Até porque a gente não sabe qual é a evolução do paciente que ele vai ter dentro da UTI. Não é porque você recebe assistente social lá, vai te visitar, que você vai morrer, ou teu filho, ou tua família, né? É verdade. Não, não se assustem. Nós não somos, como é que tinha uma época que dizia, a dona Morte que vem lá avisava. A gente está brincando, mas é uma coisa muito séria. Não, a né? gente já procura ter esse contato com eles diário para a gente não aparecer só na hora ruim. Para não ficar aqui, ó, quando a assistente social Estigma. vem vindo, é porque alguma coisa ruim está acontecendo. Então, a gente já, no dia a dia, a gente já tem aquele contato com eles. E outra parte que a Santa Casa também faz é a parte educativa. Então, nós fazemos palestra em empresas, escolas, né, com os nossos funcionários também, para que a gente forme multiplicadores sobre o assunto, justamente para diminuir aquilo que o Dr. Thomas comentou agora, né? É uma coisa difícil de você conversar, é uma coisa difícil de você chegar para o teu filho e dizer, filho, quando você morrer, você quer doar? A gente não quer que o filho, né? Mãe, quando você morrer, você quer ser uma doadora de órgãos? É uma conversa que não se encaixa na família. Entende? Então, o que a gente faz? A gente procura ir nas empresas e nas escolas, abordar o assunto, para que quando chega em casa e a mãe pergunte para o filho, como é que foi de aula? Ah, foi bem, hoje foi uma mocinha lá do hospital falar sobre... Então, o assunto entra de outra forma. Entende? Não entra naquela pergunta, quando você morrer, entende? Entra na forma de que foi alguém falar sobre o assunto e eu vou contar para minha mãe o que ela falou. E daí, mãe, você doaria? Você, entende? Aparece de outra forma, não é tão... E não esperando alguém da tua família morrer para acontecer isso, né? Isso é verdade. Quer dizer, a gente precisa que a população tenha essas informações, né? Para que ela já saiba que quando a gente for abordar, não é uma questão de insensibilidade da gente, olha, é insensível, meu irmão está morrendo e ela veio aqui falar de doação de órgãos, que é uma coisa mesmo de rotina da área médica, de rotina da área hospitalar, que a gente tem que fazer, porque tem pessoas que aguardam isso, tem pessoas que dependem desse nosso trabalho para que possam sair da fila e para que possam, né, conviver com sua família, trabalhar, criar seus filhos, ou crescer e viver, né, dependem de sair da fila do transplante. Nós vamos para o intervalinho, já voltamos, não saiam daqui, e você também não saia daí, porque nós vamos falar mais aqui sobre o transplante de órgãos e saber como você deve, qual a ação que você deve ter e quem que pode doar. Não saia daí. Voltando, né, nesse momento especial, hoje falando de doação de órgãos, diretamente aqui do Hotel Barbour. Nesse primeiro encontro, eu ainda não gravei o nome. CIDOTES. CIDOTES. O que significa CIDOTES? Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes. Você sabe que uma das coisas que mais marcou para mim naquele outro momento que a gente fez, que eu tinha esquecido completamente que o tecido você podia doar. E é uma coisa importantíssima, porque quando tem alguém que se queima, uma outra situação assim, eu acho que é uma das coisas que é mais fácil doar, não é? Se veja bem, tecidos não é só pele, né? Córneas é chamado de tecidos, córneas embora hoje se solicita mais globo ocular para a família, mas córneas é considerado tecido. Coração, quando ele não dá para transplante, ele pode ser encaminhado por banco de válvulas e é processado as duas válvulas cardíacas, onde também vai para enxerto, que também é tecido. Ossos é chamado de tecidos e pele também. Então, o Paraná ainda não está captando pele, porque o nosso banco de pele que vai ser credenciado, está para sair portaria no do Evangélico de Curitiba, ele está em processo de credenciamento. E aí os demais tecidos são captados, sim, quando a família autoriza, são retirados. É bem interessante, né? Porque a gente começa a pensar, é tanta coisa, né? Que você pode... Nossa! Pode quase que tudo que você tem, né? Pode ser doado. Então, em termos de órgãos, no Paraná é captado o coração para transplante, o coração para válvulas, fígado, rins, né? E pâncreas, e pode ser captado o pulmão também. É mais raro, porque aí tem que ser colocada a disponibilização da Central Nacional em Brasília, onde demanda um certo período maior para ver a retirada, porque a Central Nacional vai ver onde tem os receptores compatíveis, São Paulo
ou Porto Alegre, e aí vai acionar as equipes de transplante para vir retirar. Então, a gente já teve algumas situações de doações de pulmão em Foz do Iguaçu, por exemplo, quando a família não tem pressa da liberação do corpo. E aí a gente sempre, não conversar com uma família, sempre pedido assim, quando é um potencial jovem, bom, que pode doar tudo, até o pulmão. Então, às vezes é pedido para a família ter um pouquinho mais de paciência, que se ela tiver um pouquinho mais, esperar um pouco mais, pode ser transplantado até os pulmões, né? Então, é um pedacinho daquela pessoa ente querida que se foi, que infelizmente foi tentado fazer tudo para salvar e não foi possível, que pode estar salvando a vida de tantas outras pessoas. Então, de um doador pode ser transplantado quantos órgãos? 2 rins, um fígado, um coração, mais pâncreas, às vezes o pâncreas é com rim, né? E ainda pulmões também. Uma visão. Córneas, né? Pele não é captado no Paraná no momento, mas ossos, né, que nesse momento também não está sendo retirado, mas logo, logo volta a captar. Deixa eu fazer uma pergunta que depois eu continuo com a Tânia, mas para você. Existe uma única fila de espera no Brasil? Não, as filas são a nível estadual, né, as listas de espera. Então, quando tem um doador no hospital, todas as informações daquele possível doador é passado para a central de transplantes. Quando a família autoriza, que fechou o protocolo, toda a família autorizou, roda seu ranking. Então, vai sair os receptores de coração, de fígado do Paraná, né? Clica para sair, porque é tudo informatizado hoje. E aí o próprio sistema seleciona os da vez de acordo com a compatibilidade entre doador e receptor ou a gravidade do caso, como a situação do fígado, né? Da distribuição. Aí, se não tem receptor no Paraná, se nenhuma equipe daqui aceitou, daí tem obrigatoriamente a central colocar para a Central Nacional em Brasília, ver qual estado do Sul que tenha receptor compatível e que possa se transportar. Se tem logística de voo, porque se for um tempo de chuva, dependendo do local, não dá voo, teto de voo, enfim, para poder fazer transporte do órgão. Porque o coração tem uma certa rapidez, né? Entre 4 horas, entre a retirada e o transplante. Então, tem que ser tudo via a aeronave, o transporte aéreo, né? Deixa eu fazer uma pergunta bem de quem... Eu nem assisto tanto filme, mas acontece que nem em filme mesmo, coloca-se numa geladeira térmica e vai para o avião com aquilo, que nem a gente vê? São caixas térmicas, né? Muito bem armazenado, o órgão não deve ter toda uma... No filme eles fazem uma coisa muito rápida, a retirada é complexa, ela é demorada, no centro cirúrgico a gente diz quando a família doa todos os órgãos, só órgãos sem contar ossos, mas é em torno de 4 horas, até 5 horas, às vezes, no centro cirúrgico. Cada equipe de sua especialização para retirada e para transplante. E retirado, armazenado em meio de preservação, com gelo, com todo cuidado. Outra coisa, tem que saber, não pode congelar, pôr gelo demais, ou o órgão em contato com gelo. Tem estudo para tudo isso. Existe técnicas para isso, tem que ser muito bem armazenado e transportado aquele órgão com todo cuidado, para que realmente ele sirva para o transplante com um maior sucesso para o receptor. Maravilha, a gente já volta com você também. Quem pode doar? Qual é a idade? Hoje, quando eu falei que vinha entrevistar com vocês, fazer essas entrevistas e passar essa manhã aqui, as minhas meninas lá do projeto falaram assim, mas depois de 70 não pode. É verdade isso? Pode, até 80 pode doar fígado, né? Até 75 pela portaria rins. Então, sempre a gente diz, é importante o hospital saber, tem que notificar 100% dos casos de morte encefálica. Notifica para a central, se for exclusão, exclui, se for uma questão de... Mas a doação no geral, o fígado, nós temos receptor no Paraná cadastrado até 80 e a portaria determina a captação até 80, porque às vezes uma pessoa de 70 e pouco tem um fígado melhor do que um de 35. Então, o fígado pode ser retirado até 80, depende de toda a avaliação, histórico desse paciente, né, tempo de internamento, então depende de tudo isso. Mesma coisa o rim, né, então por isso é pedido o exame laboratoriais constantemente, avaliação, repetir exames e tudo, mas ele pode ser doado até 80 anos, sempre dá alguma coisa. Córnea até 70.
E para receber qualquer idade também, eu tenho uma... Não, para receber qualquer idade é o transplantador que avalia e ele insere o receptor na lista de espera. Eu digo que a gente vem de uma família, meu pai faleceu um pouco cedo, mas os outros membros da família, a minha mãe vai fazer 95 anos agora e ela é inteira, ela dá baile na gente. E a gente, esses dias ainda eu dizia, eu queria que a minha mãe fosse estudada para saber o que ela teve de tão, assim, para a vivência que ela tem e a maneira que ela é hoje, às portas de fazer 95 anos. Inteira. Então, cada caso é um caso, né? Nós, como boas assistentes sociais, não podemos deixar de dizer isso. Mas eu quero saber, então, a partir de que idade eu posso doar? Se eu tiver um bebezinho, eu posso ter? Olha, a partir de 3 anos, né, Gláucia? 3 anos pode ser doado córneas, né, a partir de 3 anos. Protocolo, no geral, ele é tocado acima de 2 anos. Menos de 2 anos é difícil, até mesmo com 3 anos, daí não tem receptor no Paraná e às vezes não consegue alocar esse órgão fora. Então, bebezinho é difícil, não teria receptor, porque a gente tem histórias de crianças recém-nascidas que fizeram transplante de coração, algumas situações extra, mas que uma criança doou para outra. É muito raro a gente ter no Paraná situações, né? Sai em jornal nacional, fantástico, né? Exato. Mas, assim, é difícil no Paraná. Recentemente, a gente teve um protocolo aí de uma criança de 3 anos e pouquinho, a gente não tinha receptor. Então, dificilmente ocorre protocolo com a faixa etária muito baixa, né, de crianças. Mas, assim, já tivemos 6 anos, 7 anos, né? Até porque, assim, existe uma coisa de coração dos pediatras, uma dificuldade, eu vejo, né, de trabalhar a questão do protocolo de morte encefálica com criança. E a dificuldade maior de fechar os exames, os intervalos são diferentes de adultos, né? Pode ser feito, e deve ser notificada a central. E aí a gente sempre vai rodar o ranking, vai ver se tem receptor, se a equipe vai aceitar ou não. Mas é mais difícil. Geralmente é de 3 anos acima que se toca protocolo. Isso é mais segurança para a equipe também da UTI. Em todo o contexto acaba... E as nossas equipes multidisciplinares? Como que você monta? Todos os hospitais têm? Todas as centrais? Como é que funciona? Veja, aqui em Ponta Grossa tem o Bom Jesus, tem uma equipe boa, muito boa, bem atuante. A Santa Casa tem uma equipe. O Hospital Vicentino, né? O Pronto Socorro está montando uma equipe, já tem atuando até, né? Na nossa equipe, na Santa Casa, nós temos assistente social, enfermeira, médico, tá? E a psicóloga. Tá? E aí é que a gente inicia todo o processo, trabalha junto, e nós trabalhamos junto com a Gláucia. Então, ela lá em Curitiba, eu aqui, mas a gente consegue fazer esse intercâmbio de trabalhar junto e passando as informações. Eu tenho que ir passando os exames, resultado de exames para eles irem avaliando, né? Como é que está o paciente, como é que está a família, né? Então, a gente vai trabalhando em conjunto para que a gente possa chegar até o final do protocolo e o resultado ser positivo para doação ou não. Todos os dois lados. Eu sei também que você faz um trabalho com as pessoas depois. É um momento também complicado, né, Tânia? Porque você conviver, mas pelo menos é um grupo que ano passado eu pude participar da missa, com que vocês fazem todo um processo. E conta um pouquinho para o nosso telespectador. Veja, a gente procura criar esse vínculo, ter esse trato com a família, porque a gente não quer que passe uma ideia para a população em geral, né? De que a gente só acolhe a família naquela hora e que depois... Precisou, veio aqui... E que depois siga lá com o atuador, que eu sigo com o meu trabalho e a gente se encontrar de novo aqui. Então, a gente procura manter esse vínculo, né? Tanto que hoje virá familiar de um paciente que foi doador para nós, para dar o seu depoimento, que é uma pessoa que criou um vínculo com a gente, que tem toda, né? Quando eles vão lá no hospital, eles vão me ver, eles ligam, então a gente procura ter esse vínculo com eles, até para ficar uma coisa mais, porque assim,
eu dependo deles também para o meu trabalho. Eu dependo da família e eu também dependo do que ela vai falar, de como ela foi tratada lá, aqui dentro, né? Então, o meu trabalho não pode terminar aqui na porta, né? Então, eu acolho, né? Faço todo esse trabalho de acolhimento e o nosso vínculo continua até para que, se alguém for perguntar para ela, né? Ter um referencial. Você que já né? Aconteceu, como é que né? E ela vai ter algo positivo para falar e para passar para as demais pessoas. Nós chegamos ao fim de mais um bloco, isso é o terceiro. Vamos falar depois com a psicóloga, e mais alguns, quero falar um pouquinho mais ainda. Mas aqui eu encerro com vocês duas, muito obrigada, né? E quero dizer que, se você tem alguma dúvida, ligue na Santa Casa, pergunte, fale com a Tânia, que ela vai lhe informar bem direitinho tudo o que acontece por aqui. Continuando esse momento tão especial nosso hoje aqui, falando de transplante de órgãos, captação e transplante de órgãos, nós temos vai nos contar um pouquinho da sua experiência, a Patrícia, que é a psicóloga do Hospital Bom Jesus. Tudo bem com você, Patrícia? Tudo jóia, querida. Patrícia, como é que é o teu trabalho, a tua experiência hoje, fazendo esse vínculo, né? Que é esse momento tão especial e tão difícil na vida das pessoas? Veja, a gente faz aí um acompanhamento com a família desde o início que o paciente chega na UTI, né? Então a gente acompanha todas as famílias. Então você já vai conversando, vai sabendo aí, né? Quem é essa pessoa, que lugar que ela ocupa nessa família, qual a representação dela, né? Se for um marido, para a esposa, para os filhos, né? Onde você vai fazendo um acolhimento dessa família, né? E preparando a família mesmo para o processo aí de uma possível perda, né, desse parente, desse ente querido. Então, eu acredito assim que através desse acolhimento mesmo que a gente consegue fazer aí esse trabalho até, né, fechar todo o protocolo para poder dar a notícia, né, para a família dessa perda, dessa morte, né, acolhendo aí aqueles que choram, aqueles que se desesperam, para depois a gente poder pensar nessa doação, né? Que é uma oportunidade que a família tem diante dessa dificuldade aí, né? Desse momento de perda e de dor. Ter alguém que vai continuar a vida, né? Sim, né? Poder ajudar uma outra pessoa, né? Então a gente conversa bastante sobre isso também, sobre a questão aí, a gente está doendo, né? Tá ardendo aqui por estar perdendo, mas tendo a oportunidade de ajudar uma outra família a não passar por aquilo que eles estão passando. Isso sempre é conversado e colocado. E como que vocês continuam depois do processo? Porque da Santa Casa eu conheci ano passado e sei todo... Mas como que o Hospital Bom Jesus faz isso? Como é que vocês têm esse elo com as famílias depois? Você fala depois da doação? Depois da doação. Né? Então, assim, eu sempre, quando a central de transplantes, né, manda pra gente um espelho, né, de todos os órgãos que foram doados, né, eles mandam pra gente só o sexo e a idade, né? Então, eu ligo pra família, eu sempre fico com o telefone, né, de uma pessoa que é a referência da família, eu ligo e passo essa informação, né, me coloco à disposição, se quiser vir, se quiser conversar, a grande maioria volta, quer conversar, quer contar o quanto foi importante fazer a doação, né? E a ficha só cai mais tarde, né? Sim. Sim, demora, né? Demora. O processo de luto, de elaboração é um processo demorado, ele é lento e cada um tem um time para isso, né? Então, a grande maioria, sim, leva um tempinho mesmo para a gente, né, elaborar e lidar com a ausência, né? Porque é no dia a dia que a gente vai lidando com a falta daquela pessoa e aprender a viver sem aquela pessoa, né? São processos que as pessoas... É uma dificuldade, é difícil, mas sabendo que um órgão foi para outro, para alguém que você nunca vai saber quem, né? Uhum. Eu disse até brincando agora há pouco que eu acho que se acontecesse na minha família, eu ia ficar olhando na rua as pessoas para ver quem é. Uhum. Quem será, né? Uhum. Veja que nem essa última doação que nós tivemos, né? O coração foi para uma pessoa em Brasília. Sim.
né? Então, assim, foi conversado com a família, olha, gente, né, a pessoa que é compatível para receber esse coração é uma pessoa em Brasília, né? A família, não, então vamos aguardar esse processo que vai ser longo, né? Mas vamos doar, porque se for compatível com essa pessoa é porque era para ser para ela, né? E daí depois liguei para a família, ó, o coração foi para uma mulher de 19 anos. Nossa, a alegria da família foi muito grande. Muito grande. É um momento, é difícil por um lado, mas é muito gratificante por outro, né? Sim. O teu trabalho. Sim, sim. É difícil porque, assim, como você faz o acompanhamento da família desde o início, você sabe, né, você sabe da história de cada um, você sabe o que aquela pessoa que está ali doente, né, morrendo naquele momento, né, o que ela significa para a mãe, o que significa para a esposa, para os filhos, né, o sentido que isso tem. E daí, assim, você poder reverter isso, né, perdeu, morreu, né, reverter isso num processo de doação, realmente, assim, é uma alegria grande, né, e eu sempre agradeço às famílias. Olha, muito, né, quero te agradecer, muito obrigado por você se colocar nessa condição de pensar numa outra pessoa nesse momento tão difícil, né, de conseguir compreender que pode ajudar uma outra pessoa nesse momento de dor, né, é realmente uma questão aí de humanidade mesmo, né, isso é muito Agora importante. me vinha muito forte, assim, que nós deveríamos, porque eu me envolvo, né? Tanto que estou aqui pela segunda vez que eu participo desse dia, e da gente passar isso para toda a comunidade, né? E principalmente nas igrejas, nas comunidades religiosas, porque se nós temos, eu sou bem atuante. Então, se nós temos todo esse lado de realmente dividir o que temos com os nossos irmãos, as partilhas, né, e as parcerias, então, por que não também de fazer isso, de realmente de fazer-se uma campanha, né, para mais pessoas fazerem essas doações, né? Nossa, isso é muito importante, né? A questão da sociedade, né? Da gente conversar sobre o que é doação, como é, né? O desejo de, não, você quer doar, você já pensou sobre isso? Porque muitas vezes, né, ninguém nem pensou, nem foi conversado sobre isso, né? Então é importante ter essa discussão, às vezes, em casa, na igreja, né? De repente, assim, né, de algum profissional ir até lá, conversar, né? Acho que a opinião do líder, do pastor, do padre, né? Enfim, do líder religioso é muito importante, né? É extremamente, assim, necessária mesmo. A gente cada vez mais começa a pensar maneiras e maneiras, né? Porque se nós temos a divisão, o doar, nos doarmos, nós estamos nos doando assim mais ainda e ter a resposta da ressurreição até numa outra pessoa. Sim, né? E acho também que é a questão do amar ao próximo, né? Essa questão Se da eu me amei doação. tanto, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu me amei e eu me cuidei, por que não depois continuar, né? Poder ajudar ao outro, né? É bem importante mesmo. Muito importante. Patrícia, e quanto tempo leva da hora que vocês que há o protocolo que realmente a pessoa faleceu até a hora que o corpo é liberado? Veja, isso depende muito. De quantos órgãos? Depende assim, olha, quando a gente fecha o protocolo, né? Então a família assina o termo de autorização e ela vai escolher os órgãos que ela quer doar, né? Isso a gente passa para a Central de Transplantes do Paraná e ela que vai ranquear, né? E vai ver quem é compatível, onde é compatível, né? Às vezes essa pessoa vem de fora para Curitiba, né? Ou às vezes o órgão é compatível, como aconteceu, né? Com uma pessoa de um outro estado, porque não é compatível com ninguém do Paraná, né? Eu sempre coloco para a família assim, olha, gente, o processo todo pode ir até 20 horas. Né? Então, assim, até organizar as equipes, eu explico que cada equipe vem para a retirada de um órgão, né? E a equipe que vai transplantar isso. Então, assim, tem essa disponibilidade. A gente não tem mais o nosso ente querido aqui, mas a gente tem a possibilidade de ajudar uma outra pessoa. E a gente, para ter a pessoa ali, para poder fazer o velório, né? A guarda ali, a gente tem até 20 horas. Vocês aguentam? Né? E sempre pega o telefone de um parente para informar. Olha, a central passou, a equipe chega em tal horário, né?
está indo para o centro cirúrgico, e a hora que termina também a gente avisa a família, olha, o corpo está liberado, né? Tá para vocês. É bem interessante, né? E assim, parece tão triste, mas ao mesmo tempo é o raio da esperança, né? Sim. De quantas pessoas que poderão viver através desse teu ente querido. Né? E é muito importante, ainda mais assim, quando a central manda o espelho, a gente poder mandar para a família, né? Que a família vai ver, o coração foi para tal lugar, foi para tal pessoa, o rim foi, né? O rim esquerdo, o rim direito, o pâncreas. A família fica muito feliz com isso, porque eles ficam... Quantas vidas foram salvas, isso, né? Que eles puderam ajudar através, né, desse processo aí de doação, né? De amor, né? Nesse processo de amor. Patrícia, muito obrigada, né? Nós estamos assim no final do nosso programa de hoje, esse Vivendo e Aprendendo de hoje, falando só sobre doação de órgãos, a captação e o transplante, que foi muito especial para nós, porque a gente quer divulgar realmente isso. Realmente, eu que agradeço, né, a possibilidade de poder conversar sobre isso, né, e passar isso para a população mesmo em geral, né? Muito obrigada. Obrigada a você. Então, foi tudo aquilo que eu pensei, foi tudo aquilo que eu planejei, aquilo que realmente, as informações que vocês gostariam de ter sobre esse assunto. É um assunto muito polêmico, é um assunto muito difícil de ser tratado, porque na hora que alguém morre na nossa família, nós só queremos enxergar a nossa própria dor. E por que não enxergar a dor do outro também e fazer renascer uma vida numa outra pessoa a partir de você? Pense nisso, seja um doador de órgão. Que bom que você esteve conosco mais uma vez, e nós estamos sempre ao sábado às 15 horas, com a reprise na quinta-feira às 20 horas. Esse programa tem o patrocínio do Salão Record e da Unimed por essa televisão maravilhosa TVM. Até o próximo sábado. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber